Ô, Sérgio, muito obrigado, assim, antes de mais nada, pelo teu pronto atendimento aí ao nosso convite. O que a gente vai fazer, assim, Sérgio, a gente... Bom, todos te lemos, inclusive o governante incidental, acho que talvez mais da metade do nosso grupo tenha lido e comentado aqui. E a sugestão de formato, se você concordar, é assim, a gente, como o Pedro Doria é o nosso co-host e membro permanente aqui do Derrubando Muros, então o Pedro vai te dar as boas-vindas, te apresentar e te dizer por que esse tema nos interessa tanto, por que a tua opinião, mais do que qualquer tema que você venha tratar, você mesmo, como uma entidade aí analítica que nós dispomos no nosso país, por que é importante ouvir. E... Aí você fala, a minha sugestão é que você fale por 15 a 20 minutos, como você se sentir mais confortável. Márcio, continua aberto, Márcio. Deu. E aí, depois disso, nós já temos até algumas pessoas pré-inscritas aí para te fazer perguntas. Vão ser 5 pessoas que estão pré-inscritas e, passando essa rodada, a gente costuma fazer perguntas de 2 em 2 para fazer render o tempo. E aí, depois a gente costuma abrir também para o grupo, tá? Eu queria também te fazer um pedido assim, público de desculpas em nome do João Carlos Brum Torres, teu fã e admirador também. O João está com um problema de saúde na família, não pôde estar aqui hoje, mas me ligou e me pediu que expressasse isso para você. Claro. Pedro Doria, você que diz por que a gente tinha que estar aqui hoje. Microfone, Pedro. Sérgio, muito obrigado por ter vindo. Eu tenho aqui a missão de te apresentar e o Zeca me põe nessas situações, né? Algumas pessoas, eu acho que não precisam ser apresentadas, sabe? O Sérgio é mineiro de Curvelo, mas eu desconfio, como nós cariocas temos o hábito de adotar mineiros e gaúchos, desconfio que ele já é carioca. Se formou em Sociologia pela Universidade de Brasília, o doutorado em Ciências Políticas é por Cornell, nos Estados Unidos. O Sérgio gosta de dizer que ele é politólogo. Esse é o termo que ele usa. Sabe, eu ouvi uma coisa, logo que o Vanderlei Guilherme dos Santos morreu, coisa de 1 ano e meio atrás, eu estava preparando um texto, um vídeo que eu ia falar do Vanderlei, e conversei com alguns cientistas políticos. Uma das pessoas com quem eu falei, que era um dileto discípulo do Vanderlei, tristíssimo, evidentemente, se virou e falou, bem, o nosso decano agora é o Sérgio Abranches. Isso é algo que eu ouvi mais de uma vez depois de outros cientistas políticos. Talvez o Sérgio seja conhecido mais pelo conceito do presidencialismo de coalizão. Eu não sei como é que a gente entende política no Brasil sem compreender a relação entre executivo e legislativo da maneira como ela se dá, que é esse presidencialismo que às vezes funciona como parlamentarismo, mas nenhuma das peças se encaixam muito bem. O Sérgio escreveu esse artigo, o artigo em que ele descreve o presidencialismo de coalizão, a Constituição de 1988 ainda estava sendo escrita. E ele já intuía, pelo que estava saindo, como que essa república ia funcionar. Tem muito a ver, claro, como funcionou a república entre 46 e 64, mas é dada pela Constituição de 88. E muito da crise que a gente está vivendo tem as suas raízes profundas ali, nessa grande sacada que é esse conceito. Evidentemente que o Sérgio é muito mais do que isso, se transformou, por exemplo, num grande especialista nesse encontro entre política ambiental voltada para mudanças climáticas e a ciência política, mas é, de longe, uma das pessoas que mais compreende o Brasil. E, Sérgio, bem-vindo, muito obrigado por compartilhar o seu tempo aqui com a gente. Muito obrigado, Pedro. O Pedro, vocês descontam aí 95% do que ele falou por causa da nossa relação antiga e de muito amigos, e
e talvez vocês cheguem mais ou menos a uma ideia do que eu sou capaz. Foi bom você ter mencionado o Vanderlei. Você sabe que o Vanderlei e eu fomos amigos de muitas décadas. E a gente tinha uma regra entre nós, depois que nós deixamos de trabalhar juntos, nós trabalhamos juntos durante muito tempo. No UPERJ, quando ambos saímos do UPERJ, nós nos encontrávamos pelo menos de 15 em 15 dias para almoçar e colocar a conversa em dia e trocar ideias sobre o que estava acontecendo, falar sobre o que a gente estava escrevendo, e comentávamos umas coisas o que escrevíamos um do outro. Mas a gente tinha uma regra de ouro que era o seguinte: quando a gente começava a discordar, a gente não fazia o almoço. Nós nunca brigamos por causa de divergência. E isso manteve a nossa amizade intacta e, ao mesmo tempo, a nossa capacidade de ver o que o outro está pensando, escrevendo, etc., tirar suas próprias conclusões, e depois a gente sempre chegava... a nossa divergência nunca durou mais do que 4 almoços. Então, a gente conseguia um bom consenso entre nós. E eu acho que a grande questão que nos unia era exatamente essa tentativa de entender o Brasil e o seu processo de formação democrática, a sua tentativa de constituição de uma democracia que fosse sustentada por uma sociedade mais igualitária, né? Uma sociedade sem preconceitos e sem desigualdades socialmente construídas. Tanto eu quanto Rousseau fomos leitores muito intensos e atentos de Rousseau, além do marxismo. O primeiro livro que o Vanderlei escreveu chamava-se Introdução às Contradições Sociais do Brasil, era um livro baseado em todo ele na teoria marxista. E o que a gente sempre via acontecendo era que o Brasil foi aumentando a sua complexidade social e econômica ao longo do tempo, e essa complexidade social e econômica ela não encontrava a sua correspondência adequada na estrutura política do país. Quer dizer, a estrutura representativa do Brasil sempre foi mais estreita do que a sociedade. Ela dava menos representação do que a sociedade no Brasil demandava. E isso foi uma constante ao longo do tempo, só que se agravou bastante nessa última década de grandes transformações globais, né, de natureza estrutural, porque aí a gente passou a conviver com um problema global, né, quer dizer, um problema de desrepresentação global da democracia. Quer dizer, a democracia no mundo inteiro parou de atender suficientemente às necessidades da população. Eu no UPERJ, eu dava um curso de teoria e eu gostava de mostrar para eles que certas questões independem da posição teórica, metodológica ou ideológica do autor, que certas questões se impõem. E eu dava para eles algumas leituras comparadas para eles poderem se dar conta disso, né? Por exemplo, uma versão da Revolução Francesa escrita por um conservador inglês, né, da direita liberal inglesa, e a análise da Revolução Francesa, da Revolução Francesa do Tocqueville e o 18 Brumário do Marx. E o entendimento da sociedade francesa era a mesma. Mesmo eu fazia isso com a Revolução Russa, análise do Trotsky da Revolução Russa, análise da direita, né? E fazia isso com 2 textos que me encantavam sempre a comparação, que era um texto do Seymour Martin Lipset, que é um politólogo americano da centro-direita liberal, e liberal no sentido nosso, né, não americano. Ele, na verdade, era um sociólogo.
e o Gramsci, sobre a hegemonia moral. Ambos estavam preocupados com essa questão da legitimidade do sistema político, né? Quer dizer, legitimidade no sentido do Lipset, hegemonia moral no sentido do Gramsci, ou seja, o grau de apoio que se consegue obter da maioria da sociedade para uma determinada estrutura de dominação política. E eles chegavam à mesma conclusão, né? O Lipset dizia o seguinte: olha, para você ter legitimidade e para ter um sistema político estável, você precisa de atender adequadamente às demandas da população. Você tem que responder à população, você tem que atender às demandas. E o Gramsci dizia o seguinte: olha, para obter hegemonia moral é preciso que o governante resolva os problemas estruturais do povo. É a mesma coisa, você muda a linguagem, mas o princípio é o mesmo. E esse princípio, na minha opinião, é uma lei da política, é uma das poucas leis da política, né? A política, ao contrário da física, tem pouquíssimas leis, tudo é muito mutável e plástico, né? Depende de cada circunstância nacional, regional, mas essa ideia de que legitimidade, estabilidade política e, portanto, da estabilidade democrática dependem da capacidade da democracia responder às necessidades, aos problemas concretos do seu povo, é uma lei. Quem não faz isso perde legitimidade, perde poder. E o que está acontecendo com a democracia contemporânea é que ela não está sendo capaz de atender. Ela não está sendo capaz de atender porque também ela não tem os instrumentos para fazer isso. Não é? Quer dizer, o grau de perplexidade e o grau de ansiedade, insegurança e medo que as pessoas vivem hoje, por conta da destruição de empregos, por conta das oscilações cíclicas cada vez mais frequentes das economias, por conta dos desafios representados seja por imigrações, seja por outros tipos de fenômenos que estão associados à globalização, abertura de mercados, invasão de produtos, enfim. As democracias não são capazes de dar respostas porque os governos não são capazes de dar resposta e a gente não tem resposta pronta para essas coisas. Então, nós temos um pano de fundo que tem a ver com as dificuldades da democracia no mundo. E a extrema-direita cresce exatamente porque ela aparece como uma solução que é o contrário daquilo que não está dando certo. Frustra a maior parte do tempo, quer dizer, todos os governos de extrema-direita que subiram caíram relativamente rápido, por isso eu chamo de governantes acidentais. Trump foi o último, o Bolsonaro provavelmente é o próximo. Então, essa incapacidade de dar respostas atinge também a extrema-direita, mas ela tem essa capacidade de captar, coisa que a democracia não pode fazer, pela sua própria natureza, captar os ódios, os sentimentos de medo, de insegurança das pessoas, os seus preconceitos, e capitalizar sobre eles. E dizer, não, é isso, você tem toda a razão, a culpa é dos invasores, dos imigrantes que estão nos roubando os empregos, desses negros que estão querendo subir na vida. Enfim, você escolhe o seu... Né, quer dizer, a extrema-direita escolhe aquele inimigo que parece mais plausível em cada uma das realidades. Mas fracassa porque não há resposta aí. Né? Quer dizer, é apenas uma mobilização de ódios, de ressentimentos, etc., mas rapidamente, uma vez no poder, a extrema-direita será cobrada da mesma forma que a esquerda ou o centro liberal por soluções para essas angústias da população. E as soluções estão cada vez mais difíceis no interregno que a gente vive. Elas começarão a surgir mais no futuro, mas agora elas não estão disponíveis. Elas não estão disponíveis com uma quantidade suficiente quer dizer, com uma eficácia suficiente para poder
debelar a crise da democracia. Agora, o Brasil acoplou essa questão, essa ameaça global, a uma ameaça local, não é? Que são as disfuncionalidades que o modelo político brasileiro começou a mostrar ao longo desse tempo. Eu não vou fazer um compartilhamento de tela com vocês, não, mas eu vou ler aqui, vou colar um pouco de uma coisa que eu acabei de preparar para um evento que eu vou fazer amanhã, sobre esse mesmo tema, e que tem a ver com essas disfuncionalidades da democracia brasileira, né? E aí eu vou falar de coisas assim muito práticas, muito concretas, que têm a ver com as experiências que nós tivemos nos últimos anos. O que não funcionou, o que precisa de funcionar. Então, a primeira coisa é a seguinte: a gente precisa ter um pouco de calma com relação a alguns dos problemas, porque alguns deles, isso é raro no Brasil, mas alguns deles nós já, como dizem os americanos, endereçamos, nós começamos a dar solução. Mas essas soluções, elas são demoradas, e esse é um dos problemas hoje que a gente tem no Brasil. A quantidade de demanda por reforma política pressupõe que a reforma política tivesse uma capacidade de solução imediata, quer dizer, que fosse como você fazer, por exemplo, uma reforma fiscal. Você reduz o tamanho do gasto público e você tem um impacto direto na economia e na inflação, né? Quer dizer, tem certas medidas que a gente toma de mudança, de reforma na economia, que podem funcionar no curto e no médio prazo. Na política, não é assim. Na política tem muito pouca solução de curto prazo. Algumas de médio, mas a maioria é de longo prazo. Qual é a questão fundamental? A questão fundamental é a fragmentação partidária. Quer dizer, a fragmentação partidária no Brasil, moderada, ela é não só um processo inevitável por causa da nossa heterogeneidade, por causa da nossa da diferenciação dos sistemas políticos estaduais no Brasil, né? Quer dizer, a nossa federação, o Milton Seligman, eu sei que ele está aí no grupo, não sei se ele está ouvindo, mas o Milton publicou um livro recentemente, que, aliás, é finalista do Jabuti, merecidamente, sobre a política no Espírito Santo, em que ele mostra a necessidade da coalizão, etc. Ele e o Carlos Melo mostram Os dois estão te ouvindo, Sérgio. Bom, são dois amigos também muito queridos. E eles mostram a necessidade, como é que forma a coalizão e tal. É um bom exemplo de sucesso. Mas o que eu queria chamar a atenção é o seguinte: se a gente lê o livro do Milton e do Carlos sobre o Espírito Santo e compara com a política nacional, o sistema político do Espírito Santo é muito diferente do sistema político brasileiro, nacional, da resultante nacional da eleição presidencial e das eleições proporcionais para o Congresso. Por quê? Porque em alguns estados o MDB é mais forte, como é o caso do Espírito Santo, ou foi o caso do Espírito Santo durante muito tempo, acho que ainda em outros casos o MDB é fraco, né? No Rio de Janeiro, por exemplo, o MDB deixou de ser um partido relevante. E, portanto, quer dizer, quando o PT é forte em alguns estados e é fraco em outros, o Rio Grande do Sul é praticamente bipartidário, né? E há outros estados que são realmente multipartidários. Então, a resultante nacional é distinta e ela produz uma fragmentação, porque determinados estados elegem representantes de partidos que em geral, são partidos pequenos no plano nacional. Né? Então, produz uma fragmentação. Esse multipartidarismo moderadamente fragmentado, digamos, 6, 8, 10 partidos com representação no Congresso, é administrável e, inclusive, é saudável, porque permite que se formem coalizões mais coesas, mais homogêneas, e, por outro lado, se troquem essas coalizões, às vezes, quando tem uma crise,
se possa fazer algumas trocas ao centro, possa se fazer algumas modificações na composição da coalizão para poder reestabelecer uma certa, digamos, eficácia governativa e política, né? Uma melhor capacidade de gestão da coalizão. Agora, a hiperfragmentação que nós tivemos, brutal, e que se acelerou dramaticamente nos anos 14 e 18, e nos anos 18 consumou-se um processo que produziu realmente uma situação assim inadministrável. Para vocês terem uma ideia, o tamanho médio das maiores bancadas do Congresso, quando eu estou falando das maiores bancadas, eu estou falando das 10 maiores. Eu estou tirando todos os nanicos, estou tirando, digamos, o ruído. Né? PSL, por exemplo, numa época tinha um deputado só, nem conta aí, porque é irrelevante. Mas o tamanho médio dessas bancadas era de 57 deputados, né? A média era de 57 deputados. Caiu para 35 agora. Ou seja, as bancadas foram miniaturizadas. E bancadas miniaturizadas produzem coalizões para se obter a maioria grandes demais, heterogêneas demais e muito difíceis de administrar. E aí, realmente, quer dizer, qualquer governo passa a ser inadministrável com esse número tão grande de partidos na coalizão e tão distantes uns dos outros e tal. Então, nós estamos falando de uma situação dramática em que o maior partido no período 18-22 tem 54 deputados, o maior partido no período 94-98 tinha 107, tinha 105 em 98-2002, né? Tinha 90 no período 2002-2006. O tamanho foi diminuindo à medida que foi aumentando a fragmentação, e aí chegamos a essa situação absolutamente inadministrável. E aconteceu também uma ruptura que rompeu todo o equilíbrio democrático que nós tínhamos entre 94 e 2018, que foi a derrota do PSDB e do PT e o fim da polarização entre os dois. Né? O PSDB é um partido em extinção. Né? Para vocês terem uma ideia, o PSDB teve no pico, primeira eleição, né, do Fernando Henrique, no primeiro turno, ele teve 54% dos votos no primeiro turno. Em 2018, ele teve menos de 5% dos votos. Ele virou pó. Né? E não era com um candidato qualquer, era com o Alckmin, que já tinha disputado, tinha recall, governador de São Paulo. Né? Quer dizer, não era falta de nome, né? Mas olha só o que aconteceu com o PT. A maior votação do PT foi em 2002, no primeiro turno. Só faz sentido você comparar isso no primeiro turno, né? A maior votação do PT foi no primeiro turno, foi em 2006, na reeleição do Lula. Ele teve 48,6% dos votos. Quase que o Lula ganhou no primeiro turno. Em 2018, ele teve 29% dos votos. Quer dizer, ele ficou muito pequeno também em relação ao que ele já foi. Então, essa redução do poder dos dois partidos que organizavam um tipo de presidencialismo de coalizão meio sui generis, que era um presidencialismo multipartidário, que tinha uma disputa presidencial bipartidária e uma disputa parlamentar multipartidária. Dois partidos disputavam a presidência, uma terceira força às vezes aparecia, mas nunca com muito sucesso, nunca conseguiu fazer mais de 20% dos votos. E os outros partidos, eles disputavam bancadas para fazer parte da coalizão de quem ganhasse, ou fazer parte da oposição, dependendo de quem ganhasse. Então, esse modelo ele organizava ao mesmo tempo governo e oposição no Brasil, com relativa estabilidade e com democracia, sem violência democrática. Esse modelo acabou em 2018 e não se pôs nada no lugar. E essa é uma outra... Eu vou terminar aqui para a gente falar mais de outras coisas, mas essa era outra
era outra coisa singularidade do Brasil, né? Em geral, quando se dão realinhamentos partidários nas democracias, esses realinhamentos ocorrem numa eleição e essa eleição põe um novo sistema partidário no lugar. Quer dizer, quando o Partido Trabalhista assumiu a posição de partido mais importante do Reino Unido, ficou ele com os conservadores, o outro desapareceu. Nos Estados Unidos, isso não acontece porque o Partido Republicano e o Partido Democrata absorvem as mudanças, mas eles já mudaram de posição várias vezes. O Partido Democrata já foi o partido escravista nos Estados Unidos, o Republicano, o partido anti-escravista, né, o abolicionista. Na Alemanha, o fim do Partido Comunista, que produziu o crescimento dos verdes ao mesmo tempo que um fortalecimento da social-democracia, também produziu um sistema partidário novo. Então, e aqui não. Aqui não houve um realinhamento partidário, houve um desalinhamento partidário generalizado. Não se resolve isso no curto prazo. Agora, o que estão fazendo? Estão demandando mais reformas para diminuir a fragmentação. Não precisa, gente. Nós já fizemos o que a gente precisava de fazer nesse aspecto. Nós fizemos a cláusula de barreira progressiva, que aumenta a cada ciclo eleitoral, e fizemos a proibição das coligações proporcionais. Isso vai produzir a redução da fragmentação, mas precisa de tempo. Precisa de pelo menos uns dois ciclos eleitorais. O problema todo é saber se os políticos vão deixar que a gente passe por 2 ciclos eleitorais, ou seja, leve 8 anos, para conseguir fazer o efeito necessário. Não há possibilidade de obter efeito rápido quando a gente faz mudanças na legislação eleitoral. Precisa do ciclo eleitoral, é inevitável. Tem que ver se deu certo. A Itália fez reforma eleitoral, não deu certo. Foi saber disso 10 anos depois. A Nova Zelândia fez uma reforma eleitoral para aumentar o número de partidos, não conseguiu. Foi descobrir isso 10, 15 anos depois. Então, é assim. Eu acho que tem algumas coisas que a gente pode fazer adicionalmente. Por exemplo, a gente pode descoincidir as 2 eleições, as majoritárias e as proporcionais, para permitir que o presidente da República, quando ele dispute a eleição, ele já saiba quais são as forças majoritárias no Congresso. E, portanto, ele já faça uma campanha voltada para obter uma maioria mais consistente, uma coalizão mais consistente no Congresso. Agora não, agora o que ele faz uma coligação no escuro, né, porque ele não sabe quem vai ganhar, quais são os partidos que vão ganhar na Câmara e no Senado. E aí, quando ele é eleito, ele tem que refazer para poder trazer para dentro da coalizão dele aqueles que estavam na outra coligação. Isso cria um problema grave. Só para terminar, falar para vocês brevemente sobre 3 outros aspectos. Primeiro, impeachment. Impeachment vai ser traumático o tempo todo, mas a gente pode testar o recall, o referendo confirmatório, no 2º ano de governo. Perguntar para o eleitor se ele quer ou não quer. Eu acho até que é mais legítimo do que o impeachment. Escrevi isso no meu livro Presidencialismo de Coalizão, porque no presidencialismo quem dá o mandato para o presidente é o povo, é o eleitor, e no parlamentarismo é o parlamento. Aí aqui a gente inverte, o eleitor dá o mandato e o Congresso tira. Não é suficientemente legítimo, sempre alguém vai gritar golpe. E a outra coisa é a gente precisa de mais canais de formação de quadros para o sistema político, né, para a política, e de recrutamento de quadros políticos para os partidos. Né? A gente precisa de profissionalizar mais e adensar mais a qualidade do representante dos políticos no Brasil, dos políticos que vão representar eleitores no Brasil, grupos de opinião, etc. Exemplos são, por exemplo, o programa Líderes Estudar, tem a Rede de Ação Política pela Sustentabilidade, a RAPS, que são experiências multipartidárias, sem coloração partidária, de formação de liderança.
Acho que a gente precisa mais disso e a gente precisa com urgência, porque nós temos um problema de qualidade do político e, em geral, os elitistas e os racistas no Brasil dizem o seguinte: é porque o povo não sabe votar, né? Tem que educar o povo. Claro que tem que educar o povo melhor. Isso por uma questão que não tem nada a ver com a política. Agora, a oferta é péssima. A oferta é péssima. E, dado que a oferta é péssima, mesmo que o eleitor quisesse melhorar a qualidade da sua representação, ele acaba votando em quem ele já conhece, né? Então, tem acertos, tem ajustes que a gente pode fazer na democracia brasileira que melhoram a democracia brasileira para enfrentar de forma um pouco mais parecida com a maneira pela qual as outras democracias estão enfrentando esse desafio brutal, que é o desafio de lidar com essas mudanças que desestruturam a vida dos indivíduos, ameaçam o emprego dramaticamente, e nós precisamos de rapidamente discutir melhor soluções para esse processo de transição, que vai ser muito traumático, vai ser muito duro e que pode produzir convulsões sociais que levem ao fim da democracia mesmo, né? Porque vai haver empregos que vão, em grande quantidade, postos de trabalho que vão ser destruídos, ocupações que vão ser destruídas pela robotização, pela utilização do aprendizado de máquina, né, inteligência artificial, e não vai se criar a mesma quantidade de empregos na velocidade necessária e nem compatíveis com a força de trabalho que está sendo desocupada. Então, vai ter uma massa de desempregados que o Estado, nós, a sociedade, vamos ter que sustentar, se a gente quiser fazer com que a democracia seja estável e persista. Nós vamos ter que criar uma renda básica mínima suficiente para sustentar muita gente e de forma digna. E, para fazer isso, a gente precisa de resolver vários problemas estruturais nossos com rapidez, por isso a demanda por mais eficácia da democracia. Gente, sou otimista no longo prazo, sabe? Agora, no curto prazo, eu tendo a ver uma situação muito agravada no curto prazo, por conta dessas mudanças que estão acelerando e a capacidade de resposta dos governos está baixa. E eu acho que os pensadores aqui e fora estão pensando mal essas questões, com pouca criatividade, com pouca ousadia, ainda muito presos aos modelos do passado que não vão funcionar mais. A gente precisa de novos modelos, novas formas de encarar a realidade, a economia, a sociedade e encontrar respostas, tentativas, por ensaio e erro que seja, mas a gente precisa de novidade, a gente precisa de inovação. É isso, gente. Desculpa. Sensacional, Sérgio. Começando pelo fim do que você falou, e antes de passar para os que já estão inscritos, Sérgio, essa tem sido uma tônica das nossas conversas, né? Tem um monte de conversa de agendas e de discussões exacerbadas que não precisam de nós, acontecem em qualquer botequim, em qualquer lugar. A nova agenda, a superação dessas disruptivas que você menciona, essa é uma coisa, assim, parece uma deliberação de avestruz, assim, a gente prefere ignorar, mas elas vêm na nossa direção. Quer dizer, e outro dia alguém trouxe aí um livro que foi pouco valorizado, não sei se você já leu, Na Era da Inteligência Artificial, que foi lançado semana passada pelo Kissinger. O velho Kissinger começou a estudar a inteligência artificial aos 90. Aos 97, ele é considerado um dos 10 caras que mais entende disso no mundo. Para acabar com qualquer justificativa aqui dos 60, 70 do nosso grupo, entendeu? Aos 90 dá para começar a aprender inteligência artificial e virar craque nisso. Ele escreveu junto com o Eric Schmidt, esse CEO do Google. E o livro, eu estou na metade dele ainda, ele quase que não fala de tecnicalidades, ele fala disso do teu ponto. A gente não tem espaço para ser avestruz, não desta vez. Bom, você mencionou o Milton Seligman e depois você mencionou a RAPS. Casualmente, são os dois primeiros a fazer perguntas. Milton? Bom, antes de mais nada, um enorme prazer de te ouvir, Sérgio. Você sabe que eu sou seu fã, junto com o Carlos Melo e a Malu Delgado, que é outra nossa colega
Esqueci de mencionar a Malu, pois é. Não, mas a Malu foi muito importante nesse texto. E esse livro tem o seu prefácio, né? E eu vou começar pelo prefácio, né? Quer dizer, no prefácio você começa discutindo os estados que caminham para se tornar estados máfia e depois são resgatados. E, a partir daí, há uma discussão no qual o caso do Espírito Santo é um caso particular, não pode ser generalizado, mas ele tem um dado de esperança que você mesmo observa no prefácio. Esse dado de esperança é o que nós estamos fazendo aqui. Quer dizer, essa nossa discussão é uma discussão para encontrar esperança, né, no sentido de sair dessa situação terrível na qual o Brasil se encontra. Então, eu tenho duas perguntas para te fazer, na verdade. A primeira delas é com essa importante observação que você faz a partir de uma das poucas leis da política, que é o atendimento às demandas populares. Nesse fim de semana, o Pablo Hortelado escreveu um artigo interessantíssimo no Estado sobre, observando que os setores progressistas, do qual ele se inscreve, e acho que a grande maioria de nós aqui também, não estamos ouvindo o que dizem os grupos bolsonaristas. Quer dizer, nós rapidamente colocamos qualquer posição deles em algum dos escaninhos que nós já criamos e catalogamos e vamos adiante. E, com isso, não estamos compreendendo determinadas reivindicações que começam a surgir. Portanto, o modelo político no que nós estamos apoiando, do mesmo modo, também não responde a isso. Esse é um ponto. O segundo ponto, e aí eu termino, é que você observa o grande problema da fragmentação partidária. Mas esse grande problema se dá também num momento em que nós estamos vivendo uma sociedade em rede, e não mais uma sociedade puramente hierarquizada. O Estado é muito grande e central, mas ele também faz parte de uma sociedade organizada em rede. Então, a minha pergunta para ti é a seguinte: os partidos que nós temos na cabeça, que vêm de uma sociedade hierarquizada, eles são capazes de responder às demandas sociais de uma sociedade organizada em rede? Obrigado, Milton. Mônica Sodré. Obrigada, Zeca. Boa tarde a todos e todas. Boa tarde, Sérgio. Queria também te cumprimentar. Super obrigada pela menção generosa a RAPS e prazer estar com você de novo. Você sabe que eu sou sua fã, além de sua eterna aluna, né? Você é minha eterna bibliografia. Sérgio, eu preparei duas perguntas e eu comecei pensando numa coisa e terminei em outra. Então, eu vou tentar juntar esses dois pedaços, um mais macro, um mais micro. A gente partilha uma formação comum e algumas preocupações, né? Nós dois somos cientistas políticos, sociólogos, e eu acho que a gente vem de um lugar que acreditou por muito tempo que o futuro do mundo seria democrático. E a gente acreditou por uma série de razões, né? A literatura mostra que as democracias são melhores para se fazer negócios, tem mais bem-estar e prosperidade, porque tem mais respeito aos direitos humanos, tem mais um monte de coisa. Só que a gente está chegando num estado do mundo em que as democracias estão em crise por duas razões. Primeiro, nos lugares onde elas já estavam consolidadas, e segundo, nos países, como é o caso do Brasil, em que há menos tradição democrática, em que as democracias não conseguiram entregar bem-estar para todo mundo do jeito que se esperava, né? Eu acho que a situação que a gente está hoje é representativa disso. E está aí a China para mostrar que é possível fazer, por exemplo, ter crescimento, sem nenhum respeito a regras e valores democráticos e direitos humanos, por exemplo. Então, a minha primeira pergunta, mais macro, é: nosso futuro, especial do Brasil, é democrático? E segundo, que democracia é essa? Se o que a gente está dizendo aqui é que a que nós temos hoje não dá conta de atender às necessidades da população. Quer dizer, o que você imagina como modelo para o futuro? Para dar conta de um país que vai viver por muitos anos, eu não vou dizer marcha ré, porque eu também sou otimista no longo prazo, mas vai viver por muitos anos as consequências das escolhas que fez nos últimos, né? E o segundo, aí indo para a parte mais micro, olhando para o sistema eleitoral, eu queria explorar duas coisas que você trouxe, e se elas não são contraditórias, tá? A primeira é sobre cláusulas de desempenho e coligação, fim das coligações. Nós sabemos que isso é fundamental e que isso garante ou garantirá mais governabilidade, né? A lógica é menos pontos de vetos,
portanto, mais fácil tomar decisão, coalizões menores também. Mas eu me pergunto, até pela sua fala sobre a dificuldade do sistema partidário brasileiro se reorganizar, se o que vai acontecer não é a gente ficar... Se o que está acontecendo é a gente não olhar só para o lado do copo meio cheio, ao invés de olhar para o copo meio vazio. E a minha preocupação com o copo meio vazio é: será que a gente não vai ter 7 ou 8 donos de partidos tomando a decisão sobre quem vai ter legenda e sobre quem vai ter recurso? Já é o que acontece hoje, em muitos casos, não em todos, mas é um pouco do que acontece, eu acompanho isso pelo lado de dentro. Se, em nome da governabilidade, a gente também não vai estar refém de uma outra situação no futuro, sobretudo num sistema que é publicamente financiado hoje, né, exclusivamente público, de ter só 7 ou 8 pessoas tomando decisão sobre quem pode passar pelo pedágio ou pelo filtro do partido. Essa é uma. E a segunda, que é a contradição, mas foi super interessante te ouvir, e eu queria ouvir a sua avaliação, você disse, olha, na política não existe solução de curto prazo. Mas aí você fala do recall, que é um mecanismo de consulta à população 2 anos depois da eleição. E eu me pergunto, será que essa também não é uma solução de curto prazo? Será que, dado o nosso sistema e as amarras que a gente tem, é possível a presidente ou o presidente mostrar, entre aspas, serviços e satisfazer a população em só 2 anos, a ponto de estar habilitada a ser retirada do cargo, se assim a população desejar? Será que isso não causa um trauma maior? São esses os meus pontos. Eu agradeço muito a você e agradeço ao Zeca também pela condução aqui do grupo. Muito obrigado, Mônica. Sérgio, ficou fácil, hein? Essas duas intervenções. Muito obrigado. Obrigado, Milton, obrigado, Mônica. Os amigos sempre fazem as piores perguntas, viu, Zé? O Milton, eu te diria o seguinte, eu não vejo no mundo, hoje, nenhum partido, nenhuma democracia preparada para a sociedade em rede. Eu acho que toda a política hoje democrática no mundo é analógica. Mesmo que ela faça recurso das redes, às vezes, né, dos meios digitais, etc., ela tem uma mentalidade analógica. Ela pensa analogicamente. Então, ela não consegue pensar na mesma velocidade, com o mesmo tipo de mind frame, de estrutura mental, que as pessoas da sociedade digital pensam. Né? Então, eu acho que a digitalização da política é uma coisa fundamental, né? E ela muda radicalmente boa parte das coisas que a gente está falando aqui. Eu, por exemplo, acho... Deixa eu contar para vocês uma historinha que vai ilustrar o que eu vou falar em seguida, para não deixar vocês muito escandalizados. Nos anos 80, eu organizei um seminário no Instituto de Estudos Internacionais da Universidade de Notre Dame, de um grupo de estudos que eu tinha na Associação Internacional de Ciência Política, que era sobre Estado e Democracia. E juntei lá o Vanderlei, o Felipe Schmitter, o Adam Tversky, vários amigos meus, todos eles um pouco mais velhos do que eu, diga-se de passagem, e eu estava muito interessado em ouvir a opinião deles sobre isso. Eu era professor visitante lá, e aí eu escrevi um paper que, na verdade, depois eu retomei na Era do Imprevisto, que era um paper analisando a questão da desigualdade, da representação, da perspectiva do Rousseau, a partir do Rousseau, para depois tomar algumas conclusões. Rousseau, os anarquistas, Marx e tal. E o Adam virou para mim e disse assim, Sérgio, eu não consigo entender a sua cabeça. Você fala de todos os problemas dos entraves ao avanço democrático, você esqueceu de falar do partido, cara. O partido é o pior problema. Agora, para vocês entenderem, nessa época, o Adam ainda tinha uma grande memória do período dele na Polônia. A origem dele é polonesa. A gente passou uma noite inteira contando piadas um para o outro, e elas eram iguaizinhas, só que lá era com o Partido Comunista e aqui era com a ditadura militar, entendeu? Quer dizer, mas era a mesma lógica. Então é evidente que ele era traumatizado com o partido. E ele
dizia o seguinte, cara, o partido não há possibilidade de ter uma democracia com partidos. Eu acho que depois ele mudou um pouco de opinião, mas eu não. Eu fui cada vez mais me convencendo de que o Adam tinha razão, de que uma democracia verdadeira, e sobretudo uma democracia digital, não é uma democracia partidária. Ela é uma democracia que tem mecanismos de representação direta e cada vez mais amplos, e de deliberação coletiva cada vez mais sofisticados, etc. Daí a necessidade da gente ter uma sociedade educada, igualitária, etc. Então, a gente tem que resolver uma opção de problemas antes da gente conseguir fazer a democracia ideal, tá certo? Quer dizer, então, mas eu acho que a possibilidade de fazer de digitalizar um pouco mais a política progressivamente é grande, sabe, Milton? E eu sou otimista em relação a isso. Quando eu vejo as novas gerações, os meninos e as meninas que a RAPS formou e levou lá para o Congresso, conseguiu eleger, outros que se formaram em outros grupos e tal, eles têm uma cabeça muito mais digital já, da sociedade digital. E, por isso, são muito mais eficazes na sua representação. Eu tenho a impressão que todos eles têm uma grande chance de serem reeleitos. Então, eu acho que esse é o problema. O outro problema que você mencionou como parte da questão, que é o Estado, aí eu acho que é até mais complicado, sabe, Milton, porque eu estou absolutamente convencido, de que nós não podemos ter uma democracia funcional no Brasil se nós não reduzirmos dramaticamente o tamanho de Brasília. Se nós não devolvermos para os estados e para os municípios, que é onde as decisões são tomadas, onde cada vez mais conta, você vê que é impossível a gente ver um mundo, de fato, conseguindo dominar a questão climática, se não for através das cidades. Quer dizer, que é onde você tem a mobilidade, é onde você tem a possibilidade de fazer arranjos energéticos específicos, né, de acordo com cada uma das regiões, etc., consórcios, é ali que você resolve as questões. Né? E hoje, essa hipercentralização fiscal no Estado brasileiro, ela produz esse congresso de pedintes diante de um Estado que é doador. Né? O Estado doa, o Congresso pede. Isso contamina muito a política e a democracia brasileira. Espero ter esboçado uma resposta para você, Milton. Mônica, com relação ao nosso futuro democrático, eu acabei de falar, para mim, qual é o futuro democrático. O futuro democrático, para mim, é uma sociedade justa, educada, que seja capaz de autogoverno. Eu sou anarquista, no sentido mais sofisticado da palavra. Eu acredito na possibilidade de nós avançarmos no processo democrático, certamente eu não vou viver isso, mas o mundo, a humanidade, chegar a um momento em que ela seja capaz de autogoverno, ela dispense essas intermediações todas, sobretudo com esse grau de digitalização que o futuro terá. Nós não temos nada para fazer para chegar a esse ideal. Aí sim, realmente, no curto, médio e talvez longo prazo. O máximo que a gente pode fazer é buscar atualizar essas ideias. Né? A ideia da democracia, da deliberação coletiva, começou com um programa de rádio, né? Quer dizer, usando o rádio como uma forma de mobilização. E ela teve que ser adaptada para a questão digital. Hoje está bem melhor. Avançado, né, a técnica de deliberação coletiva. Agora, com relação ao sistema eleitoral, eu não acho que seja o fato da gente reduzir a fragmentação que vai fazer com que a gente tenha donos de partidos, sabe, Mônica? Eu acho que o mundo todo assistiu à oligarquização dos partidos. Todos os partidos passaram a ter donos que definem o destino dos partidos. É assim no Partido Democrata americano, é assim no Partido Republicano, no conservador inglês, no trabalhista, na social-democracia. Todos esses partidos são muito oligarquizados. Né? Tem uma elite, né? O Partido Socialista francês, tem uma elite que toma decisão sobre o futuro do partido, quem serão os candidatos privilegiados, etc. Né? E eu acho que a gente aqui ainda tem uma chance melhor, porque a gente não tem lista. Porque se a gente ainda botar uma lista em cima dessas oligarquias partidárias brasileiras, aí vira uma miséria, entendeu? Quer dizer, aí o dono do partido vai fazer a lista, vai deixar o resto do pessoal de fora,
e, evidentemente, que as chances de você ter candidaturas avulsas no Brasil são muito remotas. Com relação à contradição do recall, né? O recall ele é uma solução de curto prazo, mas eu não acho que ele seja mais traumática, não, sabe? Quer dizer, eu acho que ele é um momento de encontro da verdade do governante com o seu eleitor. Se ele conseguiu fazer algo razoável nos primeiros 2 anos, é muito provável que o eleitor diga que quer ver os próximos 2 anos dele, ou 3, que for. Eu sou contra a reeleição também. E aí eu prefiro esse chamado do povo, sabe? E dar uma chance de corrigir, de retificar, sem o trauma do impeachment. Eu acompanhei com muito cuidado tanto o impeachment do Collor quanto da Dilma. Ambos foram absurdos, abusivos. Ambos atropelaram os direitos dos 2 presidentes. Né? O do Collor foi um negócio assim absurdo, o que o presidente do Supremo da época fez quando era presidente do Senado, em termos de restrição do direito de defesa do Collor, etc. E no caso da Dilma, houve também muito absurdo do ponto de vista da demonstração das culpas, etc. Na verdade, era tudo um teatro, porque a decisão já estava tomada. Né? Quer dizer, a decisão de fazer o impeachment tanto do Collor quanto da Dilma já estava tomada pelo Congresso. Eu acho que é um processo muito arbitrário. Teve 2 regras dentro da mesma Constituição, né? Uma que fez o do Collor e outra da Dilma. Eu acho realmente o impeachment muito complicado. Mas, enfim, eu gosto do recall, sabe? Eu acho que o recall nos Estados americanos funciona tão bem. Eu estava na Califórnia quando o Schwarzenegger pôde se candidatar ao governo da Califórnia, porque o governador foi demitido pelo povo. Tinha uma crise fiscal brutal e era preciso explicar para o povo que tinha que cortar na educação, na saúde, no diabo, etc. Né? E Schwarzenegger fez uma demonstração muito inteligente, para minha surpresa, porque eu sempre achei ele um canastrão danado, mas na política ele conseguiu persuadir a população de que precisava de fazer um ajuste, fez um ajuste inteligente e foi o primeiro governador verde da Califórnia. Né? Quer dizer, além disso, quer dizer, foi embora fosse republicano, etc. Então, eu acho que eu gosto da experiência do recall americano, por isso é que eu acho que talvez, como nós somos presidencialistas e dificilmente seremos parlamentaristas no futuro breve, eu acho que o recall a gente devia considerar com alguma atenção. Obrigado, Sérgio. Os próximos, então, vão ser o Carlos Mello e o Yakov. Oi, Sérgio. Tudo bem. Olha, toda dúvida que você tenha, você é capaz de tirar melhor do que eu. Não, você não sabe, porque eles me chamaram para falar aqui nesse grupo recentemente. Eu sou cristão novo, cheguei há pouco tempo. E todas as perguntas que eles me faziam, que eram muito difíceis, eu falava assim, chama o Sérgio para conversar, que ele explica. E, de fato, você está aí. Bom, não preciso falar da minha admiração por você, porque, enfim, você sabe. Sérgio, vamos pensar juntos aqui, né? Eu quero só antes dizer que quando você fala que você é otimista no longo prazo, eu costumo dizer o seguinte, eu também, no longo prazo, estaremos todos vivos, se não morrermos no curto prazo. Esse que é o risco, né? Invertendo o Keynes aí, né? Mas vamos lá, Sérgio, eu estou lendo, por conta de um trabalho, de um curso, um livro muito interessante, que eu acho que ele é o contrário, o oposto do teu no tempo dos governantes incidentais. É um livro da Doris Kearns Goodwin, que é uma grande biógrafa de presidentes americanos, chama-se Liderança em Tempos de Crise. Né? E o que que é muito interessante é que ela vai pegando ali os exemplos do Lincoln, do Ted Roosevelt, do Franklin Roosevelt e do Lyndon Johnson. Né? E uma coisa assim que me parece que é uma permanente é que esses caras compreenderam os tempos novos.
né? De alguma forma, eles compreenderam os tempos novos. Eu acabei de ler agora um trecho sobre o Ted Roosevelt, que é impressionante. Naquela grande greve, que seria um grande problema, a greve do carvão nos Estados Unidos no começo do século XX, ele compreendeu que as relações capital-trabalho haviam mudado. Ninguém havia compreendido isso, e havia mudado, né? Bom, o que você vem mostrando há muito tempo, e eu tenho sido um disciplinado discípulo seu aí, a ideia, né, da era do imprevisto, o que tem ocorrido, que levou aos governantes incidentais e tudo mais, esse interregno, é que essas coisas todas acontecem, primeiro na tecnologia, depois na economia, afeta a sociedade, e a política e a democracia têm que correr atrás, né? E sempre acabam pagando pato. A democracia, nesse momento, está pagando pato, justamente de não conseguir dar respostas, como você colocou aqui. Bom, muito bem, né? Isto posto, aí eu olho para a elite, porque nem eu nem você, a gente entende a liderança política como uma coisa de um demiurgo, né? Não é um messias, sem nenhum trocadilho infame, que vai resolver essa parada. É uma elite. A elite norte-americana produziu os dois Roosevelts, produziu menos o Lincoln, né, mas produziu uma série de figuras ali que são muito interessantes. No entanto, a nossa elite, nós, eu participo de vários grupos pessoal do PT, grupos pessoal da Terceira Via. Eu só não estou em grupo bolsonarista por uma questão de estômago, mas participo e acompanho vários grupos. O que eu tenho visto, Sérgio, é que esses grupos todos, né, que no final das contas são democráticos, eles estão se preparando para ser oposição ao próximo governo e que não creem que será o Bolsonaro. Então, se for um governo da Terceira Via, o pessoal do PT está se preparando para ser oposição. Se for o Lula, o pessoal está se preparando para ser oposição também. Olha, me parece que isso é um dos nossos absurdos, né? O absurdo dos tempos que a gente vive, porque, ao invés de se preparar para a sua oposição, nesse momento que a gente vive, nesse interregno, onde a política e a democracia estão pagando um preço tão alto por tudo que está acontecendo, seria mais interessante, a resposta é óbvia, viu, Sérgio? Mas só para você explorar. Seria mais interessante construir uma pauta, como você colocou em vários pontos aqui, seria mais interessante construir uma pauta, negociar uma pauta, estabelecer um consenso mínimo para quem quer que venha a ser o próximo presidente. Com o Bolsonaro, evidentemente, não dá para fazer isso, mas para quem quer que venha a ser o presidente, do que ficar se preparando para ser oposição ao próximo presidente da República. Enfim, eu tenho a impressão que a gente concorda, mas eu queria conhecer o teu raciocínio. Obrigado, viu, Sérgio? Carlos. Desculpa. Mais desculpa. O Yakov. Muito bem. Oi, Sérgio, é um privilégio ouvi-lo. Bom, eu vou trazer uma questão mais mundana. Parafraseando o filósofo Bozo, né? Nada que esteja ruim não pode piorar. Isso é, acho que, bastante comprovado hoje pelo Centrão, né? Nós já chamamos de Centrão, o que nós chamamos de Centrão hoje, me parece muito pior do que nós já chamávamos, né, pejorativamente no passado. E o que está se passando na relação do Congresso, desse grupo com o Planalto, particularmente na Câmara dos Deputados, né, me parece inédito, né? Uma apropriação direta e oficial do orçamento público para comprar votos, sem necessidade de nenhuma intermediação de Caixa 2, né? Como foi no caso do Mensalão, do Petrolão. Então, esse processo não só desidrata a implementação de políticas públicas nacionais, né, estruturantes, né, como potencializa a possibilidade de reeleição desses políticos beneficiados, né, por essa anomalia. Então, como é que se desmonta uma traquitana dessa, né? A gente vai continuar demandando intervenção do Supremo, né? E essa tendência de crescimento da hegemonia dessa massa patrimonialista e corporativista, ela faz parte do seu pessimismo de curto prazo? Essa é a questão. Obrigado.
Carlos, essa questão da liderança, os biógrafos dos presidentes americanos, eles gostam muito da ideia de brinkmanship, né? E eles têm razão, quer dizer, você ter uma pessoa na liderança que seja capaz de lidar com um momento de crise aguda, né, de crise que ameaça, de fato, o futuro da sociedade que ele governa, ou que ela governa. Brinkmanship é muito machista, né, Mônica? A gente ia talvez falar brinkpersonship, né, para ficar de uma forma mais palatável. Mas, enfim, quer dizer, essa ideia de você, na beira, né, quer dizer, na ponta do precipício, você ser capaz de vislumbrar uma forma de construir uma ponte para atravessar, isso aí é fundamental, né? Quer dizer, isso é uma característica, de fato, faz diferença na história dos países, né? De Gaulle fez diferença nos Estados Unidos, Churchill fez diferença no Reino Unido, né? Adenauer e a Angela Merkel fizeram diferença, né? Então, tem figuras importantes. As lideranças social-democráticas foram fundamentais para essa percepção, né, de mudança nas relações de capital-trabalho que demandavam o estado de bem-estar social, demandavam uma rede de proteção social, um sistema de previdência social. Quer dizer, hoje a gente vê as pessoas reivindicando um sistema que está morrendo junto com a mudança nas relações de capitais-trabalho, que são incapazes de olhar para além delas, né? E isso é fundamental, isso eu concordo com você. E isso aí é parte dessa capacidade de formar uma frente ampla, de fazer um governo de união nacional, né? Eu tive um momento assim de esperança quando o Lula e o Alckmin começaram a falar, não porque eu considero que seja essencial o Alckmin, né? Mas porque, pela primeira vez, fazia sentido o PT e a social-democracia, ainda que o Alckmin tenha se movido muito para a direita, né, se aliassem contra o inimigo verdadeiro, que é a direita. Eles nunca fizeram isso, né? A gente sempre teve uma disputa na centro-esquerda, que foi afastando, foi levando o PSDB mais para a direita e o PT um pouco mais para a esquerda, e que deixou os dois nas mãos da direita. No fundo, se a gente olhar, os pivôs das coalizões, tanto do Fernando Henrique quanto do Lula e da Dilma, são partidos da direita, né? Não são partidos afins ideologicamente, porque o afim ideologicamente era o líder da oposição. Essa contradição da sociedade brasileira, que nasce de um problema de liderança, de fato, quer dizer, de desavença de grupos que na verdade, estavam juntos no palanque das diretas, etc., e que foram para caminhos diferentes, eu acho que marcou a história do Brasil, da democracia brasileira, de forma negativa. Agora, eu não tenho dúvida de que, se os líderes políticos tiverem alguma capacidade de ver o futuro e algum interesse público na cabeça, vão buscar fazer uma aliança de entendimento, né, um acordo de governabilidade e de superação da crise, pelo menos dos seus aspectos mais imediatos, da crise brasileira, com o próximo governo, não sendo o Bolsonaro. Eu acho que o Bolsonaro só se reelege se todos os candidatos forem muito incapazes. Quer dizer, hoje, olhando todos os indicadores do Bolsonaro, ele é inelegível. Ele é inelegível. Então, ele só consegue ser eleito par défaut, quer dizer, por omissão dos outros. Erros muito grosseiros de campanha e de avaliação da situação por parte dos candidatos. É isso, quer dizer, eu já escrevi, tenho conversado muito também com a Elise Starling sobre isso. A frente ampla é fundamental, não no sentido de uma frente ampla eleitoral, né? Quer dizer, mas uma frente ampla, multipartidária, um entendimento básico sobre o que é preciso fazer para a gente superar
os danos causados pelo Bolsonaro, que foram enormes, em algumas áreas são muito urgentes, como, por exemplo, na pobreza, na fome e na questão da Amazônia, nós precisamos resolver isso assim, sabe, quer dizer, nos primeiros meses do próximo governo, né? E aí é preciso realmente de consenso para passar o que tiver que passar no Congresso e para fazer as coisas com razoabilidade. Com relação à sua pergunta, Yakov, eu acho que tem uma coisa que a gente precisa de ver com clareza, que é a seguinte: esse é o primeiro governo do Centrão que a gente tem. Nós nunca tivemos um governo do Centrão. Nós já tivemos governos aos quais o Centrão aderiu. Mas nós nunca tivemos um governo do Centrão. Essa é a primeira vez que a gente tem um governo do Centrão. E por que a gente tem um governo do Centrão pela primeira vez? Por causa da miniaturização dos partidos. O esfacelamento dos outros partidos deixou o governo, qualquer possibilidade de coalizão, sem pivô. Não tendo pivô, os oportunistas que ganham. Não tendo um partido com mínimo capacidade de veto organizado, né, quer dizer, que saiba por que está vetando e que não seja simplesmente predatório, todos os partidos brasileiros querem uma fatia do orçamento. É natural, os prefeitos precisam, os governadores precisam, o orçamento é muito concentrado. Mas não esse mercenarismo que representa esse Centrão. Esse Centrão não tem nada a ver com o Centrão que se formou na Constituinte. De fato, não tem nada a ver com o Centrão que se formou na Constituinte. O Centrão que se formou na Constituinte ele se deu conta de que os chamados progressistas da época tinham tomado toda a estrutura decisória da Constituinte, que iam fazer uma Constituição de acordo com os seus desejos, entre eles ser parlamentarista, etc. e tal. E o Centrão, nessa Constituição que eles estão escrevendo, nós não sobrevivemos. Mas aí quem era o Centrão? Eram partidos da centro-direita, eram partidos conservadores que queriam, tinham ideias a defender. E, evidentemente, manipulados em grande parte também pelo Sarney, que tinha algumas reivindicações pessoais, né? Uma delas era não perder um ano de mandato, ficar com 5 anos de mandato, e a outra era de manter o presidencialismo, que era o que ele sabia lidar, quer dizer, né? Imagina. Então, eu acho que sim, quer dizer, é muito pior o Centrão que a gente tem hoje, e esse Centrão só existe porque não tem força política hoje no Congresso organizada para fazer frente a ele. Esse aqui é o ponto. Ok. Obrigado, Sérgio. Felipe Young, chegou a sua vez. Olá. Obrigado, Zeca. Olá, Sérgio. A gente se conhece pouco e eu só queria dizer que eu não faço parte do clube de admiração, eu sou muito mais parte do clube da reverência a você. Então, eu queria aproveitar aqui, enfim, para te fazer uma pergunta, que é a seguinte: diante dessa necessidade, Sérgio, que a gente tem de criar um mundo novo, de reformar a democracia e de diminuir o tamanho de Brasília, como você falou, eu queria perguntar se você acha que vai ser possível criar esse novo mundo a partir de um Congresso que é tão comprometido com o mundo velho e tão cheio de vícios, tão cheio de conflitos de interesses, né? Ou seja, será que para empreender essa correção de rumos da democracia não seria melhor uma constituinte específica, uma reconstituinte, né, composta por representantes que sejam descolados do status quo, dos interesses do mundo velho? Eu tenho, Sérgio, 2 panos de fundo para essa pergunta. A primeira é uma discussão que a gente teve aqui no próprio Derrubando Muros, em que eu sugeri a ideia da reconstituinte, e houve aqui uma reação quase hegemônica contrária à ideia. Eu saí deprimido da reunião, acho que eu tive que tomar fôlego para voltar a conversar com todo mundo. Depois, o segundo pano de fundo é o teu próprio presidencialismo de coalizão. Eu lembro que, no momento que eu li, talvez mais nas entrelinhas, não sei se foi uma leitura subjetiva ou não, uma inclinação tua de favorecer uma nova Constituição.
eu acho que estava lá, eu não sei se estava explícito ou tácito, ou se era um desejo meu de ler isso lá no teu texto. E hoje, ouvindo você falar, me pareceu que você tem uma tendência um pouco mais paciente com relação à reforma tomar um curso mais paulatino ao longo do curso de 2 mandatos, enfim. Então, queria um pouco te ouvir, eu queria muito, estou torcendo aqui para ver se você me tira dessa debremeção que o Derrubando-Muros me causou. Enfim, a reconstituinte como vetor aí da pergunta. Obrigado. Obrigado, Felipe. Pode seguir, Sérgio, por favor. O outro inscrito sou eu, mas eu não quero atrapalhar a pergunta do Filipe, porque acho que ela merece uma resposta isolada. Tá bom. Ô Filipe, olha aqui, não, você tem razão. Na verdade, você leu nas linhas também, porque na sessão final do Presidencialismo de Coalizão eu defendo uma reconstituinte, exatamente, eu uso esse termo. E baseado nos seguintes argumentos. Primeiro, essa emendação da Constituição ela é muito lesiva para o próprio Estado jurídico constitucional, para o Estado de Direito constitucional, porque você acaba criando e eu já vi isso, eu tenho um hábito de ouvir os julgamentos do Supremo e entendo bem os julgamentos do Supremo, porque meu pai era advogado e desde garoto ele me levava para ver julgamentos no plenário do Supremo. Ele nunca me pediu para ser advogado, mas ele me levava para ver se eu, pela admiração com os grandes ministros da época, eu virava advogado, eu me decidia a ser advogado, né? Não me decidi, não. Mas eu já vi várias vezes eles falando sobre a hierarquia dentro da Constituição, entre o que foi a vontade do Constituinte originário e as emendas, né? E isso é muito ruim do ponto de vista, inclusive, de segurança jurídica, né? Porque... E, por outro lado, quer dizer, essa emendação está fazendo com que a Constituição vire uma coisa meio deformada. Esse é o primeiro argumento. O segundo argumento é o seguinte: nós temos tantas reformas a fazer e mudanças a fazer na Constituição que a gente, realmente, o legítimo seria a gente reescrever a Constituição, dessa vez de uma forma correta, quer dizer, com uma Assembleia Constituinte ou Reconstituinte separada do Congresso Ordinário. Eu defendo, quando eu converso com ex-alunos meus que me perguntam sobre isso, eu digo, eu defenderia, inclusive, que não fosse em Brasília, entendeu? Que fosse num outro lugar, sei lá, em Petrópolis ou em Gramado, entendeu? Quer dizer, isolava os caras lá para eles decidirem com o mínimo de interferência externa. Agora, e o outro argumento é de que a gente precisa, de fato, de desconstitucionalizar a Constituição, né? E a Constituição, por que a legislação brasileira é hiperconstitucionalizada? Por falta de confiança política, né? Quer dizer, os grupos da sociedade que têm determinados interesses, empresariais, trabalhadores, a gente vê funcionários públicos, todo mundo quer botar na Constituição. Quer botar na Constituição por quê? Porque não confia na legislação ordinária, porque não confia na política pública sem legislação, porque não confia que vai haver continuidade administrativa, que as coisas vão ser adequadamente atendidas como originalmente pensadas, né? Então, por que eu desconfio dos outros? Eu quero constitucionalizar, porque aí fica mais difícil de mudar a Constituição. E a gente está vendo que mudar a Constituição está ficando uma coisa banalizada, né? Quer dizer, a gente muda a Constituição toda hora, e nem sempre pelas boas razões. Quais são os meus argumentos contra uma reconstituinte no curto prazo, e curto e médio prazo? Primeiro, imagina se a gente tivesse convocado, junto com a eleição de 2018, também uma paralela para fazer uma Assembleia Reconstituinte. A gente ia ter uma Constituição absurda, né? Então, tem um problema de oportunidade aí. Segundo, eu acho que isso aí precisa de que haja um debate aí um pouco mais
sólido sobre essa questão do que reformar na Constituição. Porque, se a gente pensar bem, nós vivemos sob o égide da palavra reforma por causa do mercado financeiro. Ou faz as reformas ou vai ser o desastre. Aí você começa a apertar, né? Você diz, mas que reformas? Que reformas? O que é importante? E aí você vê que os caras não têm muita ideia do que é para fazer, não, sabe? Quer dizer, reforma é uma palavra mágica. Quer dizer, se você estiver mudando lá, em geral, para produzir mais austeridade fiscal, tudo bem, né? Independentemente do fato da austeridade fiscal ter algum objetivo em si, né? Para liberar orçamento, para fazer coisas que são urgentes, como, por exemplo, um programa de renda mínima básica, universal, esse tipo de coisa, né? Universal é ruim porque me lembra de uma coisa que já teve no passado, que eu estudei, que era o auxílio família, né? Que todo mundo tinha direito. E era uma merreca. Eu me lembro quando eu estava estudando isso, para mim, que era professor na época, que não era nem um grande salário, não fazia diferença adicional que eu teria porque tinha um filho, entendeu? Eu deixava de ter. Mas para as famílias pobres com 12, 16, 18 filhos faz uma diferença brutal, né? Então, por que não dá para quem precisa, né? E estabelecer um mínimo de critério de acesso, mas um acesso que seja de fato universal no sentido de que, dadas essas condições, está desempregado, ou não tem renda suficiente, está dentro da renda universal e estamos conversados. Então, quer dizer, se a gente fosse fazer uma reconstituinte hoje, ela seria completamente contaminada pela ideia de reforma que está na cabeça basicamente vazia do mercado financeiro hoje no Brasil. Né? Quer dizer, que é uma reforma para não sei muito bem para quê. Né? E a gente precisa de uma reforma sabendo exatamente para quê. Né? Quer dizer, tem que ser uma coisa muito bem discutida, e aí disputa-se politicamente para que direção que vai. Eu acho que nós vamos ter que fazer isso em algum momento, né? Mas eu não acho que o momento seja agora. Eu acho que agora a gente precisa de conseguir fazer com que abaixe um pouco o calor, né? Sair desse clima de ódio, né? E eu espero que o próprio Lula, na campanha, seja capaz de entender isso e fazer uma campanha fora da estrutura do ódio, embora não seja verdade para os militantes do PT, que já estão miliciando de forma bastante venenosa a algumas pessoas que já foram críticas do governo Lula ou do governo Dilma no passado, né? Então, ainda tem uma polarização aí. Esse é que é o problema. Tem uma semente dentro da base do PT, da militância do PT, que pode produzir um discurso de ódio que case com o Bolsonaro e nos leve de novo a uma situação muito ruim, que talvez seja definitivamente deletéria, fatal para a democracia brasileira. Eu acho que essa eleição de 2022 é uma eleição muito importante. É uma eleição onde nós vamos jogar, de fato, o futuro das possibilidades da democracia brasileira. Eu acho que a democracia está em risco nesse momento. Eu acho que nós temos um golpe em andamento, que, né, golpe não é uma coisa que acontece no dia D, na hora H, como gostava o ministro da Saúde do descalabro Pazuello, mas golpe não é... Você tem um desfecho num determinado dia, mas golpe é uma coisa que vem da conspiração, vem da preparação do terreno, vem de minar as instituições, que é o que o Bolsonaro está fazendo. Então, nós estamos diante do processo de tentativa de execução de um golpe de direita antidemocrático, né? De extrema-direita antidemocrático. Nós temos que abortar esse golpe. Golpes podem ser abortados, né? Nós temos que abortar esse golpe e temos que criar um governo que seja um governo de transição para uma sociedade com uma polarização que seja puramente funcional, quer dizer, que é a polarização natural que nasce num segundo turno entre candidatos civilizados que divergem em termos de plataforma política, mas não querem destruir o outro no sentido físico da palavra, né? Então é isso, quer dizer, eu sou a favor de sempre ter em mente a possibilidade de, em algum momento adequado,
a gente venha a ter uma Assembleia Constituinte ou Reconstituinte que reescreva partes importantes da Constituição brasileira e que façam com que a Constituição seja menos de política pública e mais de direitos e deveres, né? Que é o que uma Carta Constitucional deve fazer. Obrigado, Sérgio. Zeca, será que eu posso fazer uma contra-pergunta em função da resposta do Sérgio? Sérgio, você falou do risco deletério que a gente tem de um golpe, né? E, ao mesmo tempo, você falou da necessidade de a gente esperar, talvez para passar o ódio, passar... Isso não é contraditório uma coisa com a outra? Não seria melhor a gente, com as forças que a gente tem, lutar por uma candidatura agora que fosse capaz de pensar numa reconstituinte e tentar redesenhar o Estado como uma hipótese, digamos, salvacionista, soterista, enfim, de plataforma mesmo política para vingar agora? Ô, Felipe, essa seria, digamos, a solução ideal, né? Mas, para isso, a gente teria, de fato, que estar constituindo já um diálogo, uma conversação de aliança nacional, né? Quer dizer, uma aliança de salvação nacional, que eu acho que se trata disso, né? Que é o que o Carlos também levantou. Fazer uma frente ampla, escolher o melhor candidato para derrotar o Bolsonaro, com um compromisso firme de que vai convocar né, uma revisão constitucional para contemplar os pontos que se acordou, né? Ainda que, digamos, como é que você vai escrever cada questão seja uma questão de disputa política, e aí é da democracia, né? Mas eu acho que nós já perdemos essa chance. Essa é uma conversa que a gente devia ter começado a ter em janeiro desse ano, entendeu? No mínimo. Obrigado, Sérgio. Zeca, você está sem áudio. Essa é a maldição do liga-desliga. Agora, ok? Essa é a maldição do liga-desliga. Tem uma hora que a gente fica sem áudio. Eu fui evoluir tecnologicamente e é óbvio que nunca dá certo, né? Mas, o Sérgio, eu acho que a gente tirou no que viu e acertou num monte de coisa que não viu. O único problema vai ser a nossa capacidade de sedimentar isso agora, com o mínimo de consistência interna. Tá? Esse tema que o Carlos Melo provocou e colocou palavras, acho que é um sentimento que muitos de nós compartilham. Eu nunca tinha visto essa formulação de... Parece que está todo mundo se preparando para fazer oposição, não para conquistar o governo e trazer uma governabilidade razoável depois de todas as desgraças pelas quais nós passamos. E isso, para mim, repercute muito, assim, sabe? Porque a nossa quase que compulsão... Eu não estou falando assim dos políticos profissionais. Eu queria até depois que o Roberto fizesse um comentário aqui conosco, porque eu acho que, de fato, o Roberto está aqui esse tempo todo e ouvindo atentamente, respeitosamente, eu acho que é uma homenagem assim, à conversa que nós estamos tendo, sabe? Mas, na minha cabeça, assim, eu vejo que nesta amostra que nós representamos, há outros grupos que são representativos, como nós somos, nós temos um impulso quase que nativo de assumir lado, de grupalizar, alinhar com quem pensa igual a nós, né? A gente tem uma expressão em inglês que é a Mutual Admiration Society. Então, se está ali dentro, está tudo ok. Todo mundo vai dizer o que eu quero ouvir, eu digo o que as pessoas querem ouvir, então é amigo. E o outro é foco de atrito e pressão. Com esse negócio que o Milton trouxe aí de... Nós não estamos mais vivendo nessa sociedade estanque, hierarquizada, impermeável. A sociedade é porosa. O garoto pode ser semi-alfabetizado, ter um acesso à internet, ele vai tomar conhecimento do que está acontecendo pelo bem e pelo mal em qualquer lugar do planeta. Mas a gente é representado por uma modelagem coió do século passado e retrasado, que não diz respeito mais. E a prova disso é que qualquer enquete bota o Congresso abaixo do cu do cachorro. Então, assim, e nós estamos passando por dentro desse buraquinho de agulha para resolver os grandes problemas que você delineou e que foram corroborados por todos aqui, né? Então, tem algum problema de assincronia
enorme aqui, inclusive dentro do... Quer dizer, aí não tem mérito, não dá para dizer, não, o PT é uma ilha de... Não, o PT é um grupo corporativo maior, mais robusto, talvez, mas é isso que é. O PT não porta a agenda do futuro, o PT não dialoga com os temas da modernidade, o PT é um buraco no tema da economia verde, e não quer dizer que os outros sejam melhores também, embora menores. Então, assim, com que roupa que a gente vai para essa mudança que não seja uma roupa da derrota, sabe? Interessante que toda a tua fala foi montada em cima daquela análise do tripé, né? Quer dizer, a estrutura representativa no mundo ficou estreita, a democracia agravou suas condições de reprodução e se tornou incapaz de responder à sociedade. E aí o filtro aquele da legitimidade do Leipzig ou da hegemonia moral do Gramsci não se consuma. Tem um buraco aqui, não se realiza isso aí. Então, nós ficamos correndo como hamster numa esteirinha, numa representação partidária que todo mundo sabe, eu acho que até as pessoas de boa fé no mundo político. Outro dia a gente teve uma conversa com o Tasso Gereissati e muito parecido o tom da tua fala, sabe, Sérgio? Porque é um desencanto. O sujeito está com 70 e poucos anos de idade, fez política com aquilo que poderia ser a melhor representação que a nossa democracia já construiu e hoje está convivendo com uma corja de corruptos na definição do termo, formalmente corruptos, né? Institucionalmente corruptos. E nós ainda estamos dando importância, achando que eles vão resolver a nossa agenda, sabe? Então, eu acho que o tema que o Carlos traz, de uma agenda para o Brasil, e o tema que você apela para uma grande frente, ou de pacto de governabilidade, como nós temos falado muito aqui dentro do grupo, é a coisa mais política que a gente poderia estar empenhado em fazer agora com o nosso escasso poder de agenciamento. E não ficar nos endereçando para torcer como se fôssemos torcedores do Botafogo para que o sujeito que tem 3% vire 30%, então nossa vida vai estar resolvida. Vamos para o Éden. Então, cara, eu não sei, eu acho que a gente tem que se tomar com alguma indignação e inconformismo para botar carne embaixo do esqueleto que você nos montou. É isso que eu quero te dizer. Assim, mais do que admirador, eu acho que tem um desafio assim, de impulso, sabe, que a gente tem que somar, e não é na direção do status quo, não é reforminha na margem. Eu até acho assim, que esse tema da reconstituinte que o Felipe traz, ele não se realiza do éter. Ele vai ter que se realizar num pacto de poder agora, onde a gente elimine o risco maior e restabeleça padrões de governança para constituir alguma hegemonia moral. Então, é isso. Eu queria dizer assim, aqui, se depender de nós, pelo menos, a gente vai estar muito empenhado na agenda, porque eu acho que é a coisa mais política que a gente pode fazer agora não prescinde da representação dos partidos, mas certamente não virá dos partidos. O que você acha disso? Estou delirando aqui, entusiasmado com a conversa, ou faz algum sentido? Não, eu concordo com você, e você costurou de uma forma que levanta alguns... retraz temas que eu ouvi aqui, né? O Milton falou de ouvir os bolsonaristas. A Júlia, aqui no chat, fez uma pergunta longa, eu tentei dar uma olhada aqui para conseguir ver se eu captava, e me imagino que ela estava dizendo o que fazer de imediato, né? Que mudanças a gente precisa para poder fazer a coisa aí. Olha, eu acho que se a gente tem algum poder de persuasão, e é no que eu ando empenhado, se a gente tem algum poder de persuasão, o que a gente precisa é de tentar convencer pessoas que estão no jogo político, a ouvir o outro lado. Entendeu? A ouvir o outro lado. E ouvir mesmo. E aí tentar construir uma pauta, uma agenda, que de alguma forma minimamente atenda àquele lado. Né? Deixa eu contar para vocês uma coisa que aconteceu ontem, que é impressionante. Eu fiquei chocado. Não sei se vocês vão ficar, mas eu fiquei chocado. Eu tenho uma pequena reserva de Mata Atlântica, nós temos aqui em Santos Dumont, em Minas Gerais, é perto aqui do Rio, e a gente mantém a reserva bem sob cuidado, a gente, inclusive, gasta dinheiro para fazer acero, para proteger ela das queimadas, a gente tenta persuadir o pessoal a não queimar, para fazer roça e tal. E aí ontem eles lançaram um balão enorme lá em Santos Dumont, um balão gigantesco, e eu vi o meu sobrinho que mora lá na reserva,
Me mandou um vídeo já do balão caindo. E por sorte nossa, não pegou fogo na mata. E aí, hoje ele me mandou para a gente o vídeo completo, que ele conseguiu de alguém lá da Santos Dumont, o vídeo dos baloeiros mostrando a ascensão do balão. E aí vem o que me chocou. Cara, quando eu vi o balão subindo, e aí ele foi desfraldando uma bandeira monstruosa, realmente enorme, com a cara do Moro. Com a cara do Moro. Entendeu? Foi isso que me chocou. Eu estava esperando, eu fui vendo assim, era um homem, sabe, igual filar carta de pôquer, né? Quer dizer, vai começando a aparecer a figurinha e tal, porra, e tal. E aí eu falei assim, Bolsonaro. Aí depois, pô, não é o Bolsonaro, Dória, será? Pô, e era o Moro, cara. Sabe, quer dizer, não me passava pela cabeça que lá em Santos Dumont, uma cidade com menos de 70 mil habitantes, entendeu? Os baloeiros, que deveriam ser bolsonaristas, na minha visão de baixa sociologia, eram humoristas. Entendeu? E isso aí mostra como é que a questão da corrupção pegou muito forte na sociedade brasileira, num pedaço da sociedade brasileira. E o que me desgosta nessa discussão sobre corrupção são todos os exageros de todos os lados, né? Aí o PT disse, não, foi tudo uma trama da República de Curitiba, parte do golpe para eleger o Bolsonaro, não teve corrupção. E não consegue explicar o dinheiro que voltou, né, as confissões que foram feitas, etc. O outro diz, não, tudo é corrupção e o PT é todo corrupto e tal, né, e não houve nenhum abuso com relação ao Lula. Claro que houve abuso com relação ao Lula, né? Então, mas tem aí uma reivindicação concreta de dizer alguma coisa que seja inteligente sobre corrupção e que faça o PT ser capaz de, minimamente, querer conversar sobre corrupção. Querer conversar sobre corrupção. E vice-versa, entendeu? Quer dizer, em várias outras agências. Eu estou pegando a coisa da corrupção porque eu fiquei chocado com essa coisa da cara do Moro, que para mim foi inesperada. Mas, quer dizer, tem várias pautas na agenda contemporânea de hoje, né, e que vai ser, muito provavelmente, a agenda da eleição, em que um não conversa com o outro. Então, a gente não consegue pegar do exagero da linguagem mais forte qual é o substrato de demanda real que tem ali, substantiva, que a gente pode tentar atender. E, com ela, construir algum sentido de união para fazer o Brasil ser melhor. Eu acho que essa é a mudança de curto prazo que a gente tem que fazer. É uma mudança de persuasão. Eu acho que a gente, nesse momento, a única coisa que a gente tem para fazer, nós não temos nenhuma reforma para fazer nesse momento. Não tem nada que a gente queira levar para esse Congresso do Centrão. Concordam comigo? Quer dizer, nós não queremos que ele tome decisões, tá certo? A gente prefere que ele fique em paralisia decisória. É a melhor coisa que pode acontecer no Brasil. Então, o que a gente quer? O que a gente quer é tentar encontrar interlocutores em cada uma das forças políticas e partidárias que a gente tem hoje no país, das lideranças, dizer assim, cara, será que a gente não consegue conversar? Né? Conversar, porque política é conversa. Política é conversa, ela é conversa, fundamentalmente é persuasão, né? E acordo. Né? Então, e a gente está muito contaminado, porque a gente acha que qualquer acordo é sujo. Né? Qualquer coisa que eu fale, não, eu vou te dar o Ministério do Meio Ambiente para você cuidar, tomar lá da cá. Não, tá certo? Quer dizer, o termo coalizão ficou maldito como uma forma de política da corrupção. Não é, tá certo? Está lá os alemães negociando que ministério que vai ficar com quem, etc. E tal. Por quê? Porque aquele ponto da agenda que é fundamental para aquele partido que quer entrar na coalizão, ele vai saber fazer melhor do que o outro que não tinha esse ponto na agenda. Então, ele entrega para aquele partido o ministério, pô, e a condução da política, tá certo? E o ônus e o bônus de dar certo ou dar errado.
Isso faz parte da democracia, isso não tem nada de errado. Coalizão é uma coisa legítima. Agora, a gente precisa de ter um mínimo de capacidade de conversar. E eu acho que, nesse momento, no momento em que a gente está dominado pela linguagem do ódio, por essa polarização que é afetiva, eu odeio, né, os outros e amo os meus, né, que tem um pouco essa coisa que você falou, né, Zeca, da gente só conversar com quem a gente concorda e tal. Sociedade da mútua admiração. Exatamente. A gente tem que começar a conversar com quem a gente exatamente não gostaria muito de convidar para jantar em casa, entendeu? Quer dizer, está na hora de começar a convidar as pessoas que a gente não gosta para jantar, para ver se a gente consegue encontrar um ponto de entendimento que gere essa possibilidade de uma coalizão de união nacional, né, mais forte em torno do futuro presidente, seja ele qual for. E é outra coisa que a gente precisa de começar a conversar para aceitar, né? Quer dizer, a gente tem que aceitar o resultado da eleição. A gente tem que aceitar o resultado da escolha popular. Né? Sérgio, no dia 3 de dezembro, nós vamos receber aqui o ex-premier português, ex-presidente do Parlamento Europeu e atual presidente do Goldman Sachs, do Conselho do Goldman Sachs, do Durão Barroso. E o tema é o desafio da construção de consensos. Ele passou por toda a consolidação da União Europeia e conseguiu passar basicamente com construção de consensos. E nós vamos convidar alguns representantes das forças políticas, mas o viés é isso que a gente quer. A gente não quer esgrima e octágono para neguinho se esfaquear em público. A gente não precisa disso, isso está cheio de lugar para isso. Então, eu adoraria se você pudesse estar presente, a gente gostaria de te referir, porque essa é uma linha contínua que a gente tem feito todos os esforços aí, e se você puder aparecer, eu te mando depois o convite. Manda, por favor, como é que é a minha cabeça? Você já teve essa experiência comigo, né? Eu fecho já sei. E depois fiz bobagem. Aliás, eu tenho que mandar para quem decide, né? Mas manda para mim que eu passo para ela. Tá bom. Pessoal, alguém gostaria, em nome do grupo, de fazer a última intervenção e fechar aqui com o Sérgio, ou a gente devolve para o Sérgio e ele mesmo fecha para nós? Eu gostaria de fazer um pequeno comentário. Então, fale em nosso nome, Roberto. Em nosso nome, Roberto. Olha, dizer que eu já conheci o Sérgio pela leitura dos seus livros e seus artigos. Né? E gostei muito, né? Gostei mesmo, porque me senti contemplado por algumas questões que eu imaginava que estava pensando sozinho. Essa ideia, logo, primeiro, da reforma política como panaceia. Eu acho que a gente teve um grande avanço, esse Congresso que está aí, exatamente ao impedir a contra-reforma. Exatamente. Que era buscar o distritão, voltar com a coligação, e o entendimento, não sei, porque essa ampla maioria teve, é claro, com seus interesses eleitorais, mas conseguimos impedir o contragolpe. E demos um passo muito importante para a diminuição de número de partidos nas nossas assembleias, na Câmara Federal. E esse passo foi importante porque é aquilo que ele disse, correto, Sérgio. Isso não é a curto prazo, isso não é nenhuma panaceia. Isso é um processo. E aí vem uma coisa, Sérgio, que você falou e me dá para que você pense também. Por exemplo, você fala do partido político. Acho que o Roberto caiu. Caiu, ele frisou. Ele não caiu, mas ele deve ter clicado em alguma coisa e mutou. Roberto, se você nos ouve, você tem que sair, talvez entrar de novo. Pedro, você que é faz um wrap-up enquanto o Roberto não vê. Você que é o profissional.
Não tem wrap-up para fazer. Também não quero abusar do tempo do Sérgio. Pois é. Mas eu quero certamente, Sérgio, agradecer muito sua paciência e de ter vindo aqui falar para o grupo. Eu lamento muito não ouvir o Roberto Freire fazendo a provocação dele na defesa dos partidos políticos, que, como bom e velho secretário-geral do Partidão, certamente faria, né? Mas com o Sérgio eu não fico nervoso. Não, de forma alguma, nenhum nervosismo. Mas nisso aí. Ficou a curiosidade. Ficou. Bom, vamos liberar o Sérgio, então. Sérgio, muitíssimo obrigado. Te mando o convite para conversa com o ministro Durão Barroso. Muitas palmas aqui em nome de todos nós. Obrigado. Olha, foi um prazer. Espero não ter aborrecido muito vocês com a minha falação, mas é um prazer. O Roberto voltou. Essa Roberto conversa. voltou. Eu vou pedir para ele ser breve, se me permite. Bom. Roberto? Entrou, Roberto? Consegui agora. Eu vi. Não sei o que é que estava vendo. Desculpa aí. Bom, mas, Roberto, vou ter que te pedir que você procure ser sintético, porque a gente já está com 2 horas do Sérgio aqui conosco e eu tinha me comprometido em 1h30. Mas vai lá, você sempre tem a precedência. Bom, mas então, vou ser mais rápido. Não? Dizer da questão, por exemplo, de que partido político é uma instituição datada da sociedade industrial. Você, Sérgio, colocou muito bem de que nós estamos ainda numa política analógica e, por isso, o partido é de fundamental importância aqui no Brasil, inclusive por ter o monopólio da representação política. O partido vai ser fundamental no lançamento dos candidatos. Não é? Agora, na eleição, não tenha dúvida de que a sociedade está digital e vai decidir aquele que tiver antenado com esse novo mundo, e não por conta das escolhas dos partidos. Esse é o grande drama, quem está entendendo essa transição e não está conseguindo, porque fica com um pé numa canoa analógica, numa canoa digital, e ainda tendo o partido como grande mediador, até porque é monopolista nessa representação. Só dizer essas coisas da dificuldade, e aí uma delas, repare, o Moro, essa questão que você colocou, que é um complicador. E sabe como é que ele complica mais ainda? É de que nós, por exemplo, não temos como dizer a Lula que ele é um fator desse provável crescimento de Moro em cima da sociedade discutindo o tema corrupção. Verdade. Então, e não se consegue dizer, por exemplo, a Lula que ele tinha que ser um fator de buscar essa discussão com as forças políticas democráticas para encontrar alguém que pare e detenha essa agenda moralista, porque isso é algo que só ajuda a direita e a extrema-direita no Brasil. Moro tem esse aspecto, e eu não vou convencer Moro. Até porque daqui a pouco vai ser o bolsonarista chegando novamente para Moro, superando toda a ideia de que houve traição. Por quê? Porque esse tema corrupção não está resolvido na cabeça da sociedade brasileira e Lula não ajuda a resolver. Eu não falo nem que Lula significa uma visão de contradições dessa sociedade analógica, da sociedade industrial, que não tem a mais mínima compreensão do que seja essa nova economia, esse novo mundo que nós estamos aí experimentando, já vivenciando e cada vez mais necessitando nossa alternativa. Eu falei e não fiz pergunta porque você só me trouxe condições para pensar, o que é a coisa melhor que tem quando a gente faz esse nosso painel. É a gente terminar pensando
aumentando a capacidade de entender, e isso daí você conseguiu. Meus parabéns e foi ótimo. Muito obrigado. Obrigado. Muito obrigado, Roberto. Você encerra, então, Sérgio, por favor. Últimas palavras. Muito obrigado. Muito obrigado pelas suas palavras, Roberto Freire. Tenho uma admiração pela sua trajetória. De fato, quer dizer, eu acho que eu vou terminar exatamente repisando o que você falou. Os setores, a história do Brasil está se repetindo sobre esse aspecto, quer dizer, não da mesma maneira, mas nós estamos vendo uma reverberação, que é o fato de que quando os setores progressistas não são capazes de colocar em discussão e entender e processar a questão da corrupção, os moralistas da direita tomam conta do tema. Foi o que aconteceu com a UDN, né? E aí usa isso como subterfúgio, como justificativa para qualquer coisa, para golpes. E nós, de novo, não estamos sendo capazes de processar uma indignação que a sociedade brasileira tem, e tem toda a razão de ter, né? E que precisa de ser processado por nós, precisa de ser processado de uma forma que seja, de fato, não moralista, mas que seja no sentido de aperfeiçoar a democracia brasileira e limpar a democracia brasileira desse tipo de problema, né? Nós precisamos de aperfeiçoar as nossas instituições de fiscalização e controle, isso ficou claro, né? Isso ficou evidente na experiência recente do Brasil. E, de fato, eu acho que nós não vamos conseguir fazer com que o Lula queira entrar nessa pauta desta forma construtiva, né? De um consenso contra a corrupção, sem o punitivismo, sem a perseguição, sem, né? Que seja uma coisa, realmente, uma discussão inteligente para soluções substantivas, concretas contra a corrupção, né? O livro do Milton mostra um pouco como é que se fez isso no Espírito Santo, Milton, Carlos e Maluf, e eu acho que essa talvez seja, digamos, essa vai ser a grande lacuna que a gente vai ter na eleição, né? Quer dizer, esse vai ser o tema que vai polarizar de uma forma ineficaz, quer dizer, a polarização estéril, que cada um com o seu discurso, sem nenhuma capacidade de raciocínio, de reflexão, de proposição, que seria o propósito de uma disputa política, né? Levar a uma solução propositiva. Mas é isso, eu agradeço muito demais a conversa e os elogios imerecidos, mas tudo bem, também é bom, eu gosto. E muito bom ver tantos amigos e tantas pessoas que eu admiro.